Muito obrigado. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar todos os colegas que estão nesta sessão e queria cumprimentar, claro, os meus colegas de mesa e de listas, o professor Dias Figueiredo, quem eu agradeço a disponibilidade para desempenhar este papel. Eu, para ser rápido e telegráfico, começaria por dar conta de que a nós, enquanto lista nos preocupa de sobremaneira a atual situação em que a Universidade, enfim, o ensino superior em geral, mas o que nos preocupa de proximidade é a Universidade de Coimbra, se encontra neste contexto de adversidade geral que todos conhecemos e que discutimos todos os dias, várias vezes ao dia. Digamos, a ameaça que essa situação pode representar para o papel essencial de serviço público que a Universidade de Coimbra tem que desempenhar. Para nós é matricial a Universidade a sua natureza e a natureza da sua missão de serviço público, que importa preservar acima de tudo na perspectiva de que ela tem uma responsabilidade social consigo, por ser uma entidade pública e por ter uma missão que é crucial, como todos sabemos, para o desenvolvimento e para o progresso. Eu acho que ultimamente isso tem sido bastante frisado, felizmente, pelas autoridades académicas em geral, e acho que hoje a comunidade conhece melhor ou apercebe-se talvez melhor, ou pelo menos está alerta para a importância fundamental dessa missão de serviço público que as universidades têm e que a nossa tem em particular. Depois, eu diria que a nossa percepção é que este ambiente de adversidade estimula a inventiva, obriga-nos a encontrar soluções novas para problemas e para situações que são criadas particularmente desagradáveis e adversas, mas também nos cria alguma insubmissão, porque ninguém gosta de ser sujeito a coisas que ainda por cima considera injustas, ou injusto que o sujeitem, e portanto a inventiva ou a criatividade e a insubmissão somam-se à nossa característica obrigatória de universitários, que é a racionalidade, e para nós estes três ingredientes são armas que dificilmente se encontram reunidos de uma forma tão densa como na universidade, e acho que nós temos que explorar este potencial. Portanto, estas transformações importantes que é preciso fazer têm esse capital, desde logo, implícito, enfim, algum deles estimulado pela própria adversidade, por relação paradoxal e dialética, como queiram considerá-la. Há uma particular preocupação que a lista tem, que é relativa ao facto de o regime jurídico nos ter deixado, digamos, órfãos de participação democrática. O Conselho Geral é um órgão com as competências que todos conhecemos e que, de alguma forma, tem que ser o responsável por restituir à Universidade a capacidade que ela tem que ter enquanto comunidade consciente, com capacidade de intervenção, de produção de ideias e de conhecimento, de poder contribuir coletivamente para construir soluções para os problemas. E, portanto, a nossa percepção é que o Conselho Geral deve desempenhar esse papel, que está omisso. O Regias deixou-nos órfãos disso. E as nossas propostas vão muito nesse sentido e esperamos ser capazes de vir a mobilizar o Conselho Geral para esta visão. Depois há um conjunto de princípios que nos norteiam, muito essenciais. O primeiro é o da nossa independência enquanto professores e enquanto membros do Conselho Geral, enquanto membros desta lista, e todos nós nos respeitamos mutuamente na perspectiva de que todos nós nos consideramos seres racionais e independentes e com a sua capacidade de juízo, que respeitamos mutuamente. E isso tem implicações no funcionamento que devemos ter no Conselho Geral, que é que essas consequências correspondem a termos plena independência de intervenção, sem prejuízo de, em primeiro lugar, e como primado, procurarmos encontrar soluções coletivas para os problemas. E isso é obviamente aquilo que nos move, sem prejuízo do respeito mútuo e completamente intocável que temos em relação à independência de todos nós. Depois, uma outra característica essencial é uma que já referi a propósito do enquadramento que nos preocupa, que é a defesa intransigente da missão de serviço público da Universidade de Coimbra e da sua natureza de serviço público. Finalmente, aliás, ainda a defesa da autonomia da Universidade. Eu diria que este aspecto é particularmente importante porque a nossa percepção é que a autonomia é uma miragem se não tiver recursos para poder ser exercida.
E, portanto, para nós, a defesa atual, no contexto atual da diversidade em que estamos, a defesa da autonomia é digamos assim, um traço essencial e que nós temos que ter permanentemente presentes. E depois, claro, na eleição do reitor, eu acho que nós temos a vantagem na Universidade de Coimbra de ter os calendários de eleição do Conselho Geral e eleição do reitor com um diferimento de 2 anos, o que dá uma grande tranquilidade, porque cada eleição tem o seu momento e liberta-nos das pressões e dos constrangimentos que resultariam de considerar a eleição para o Conselho Geral como uma eleição indireta do reitor. E, portanto, temos essa vantagem enquanto universidade, em particular, e nós achamos que ela deve ser explorada o melhor possível. E na nossa perspectiva, enquanto lista, o princípio que adotamos é total independência na concretização daquele respeito mútuo que temos entre nós, por cada um de nós, cada um por todos os outros, e total independência de juízo, portanto, sem nenhuma perfilhação de nenhuma orientação pré-definida em relação a essa questão. Há um outro princípio fundamental, que é o de que, sendo o Conselho Geral um órgão transversal a toda a universidade, o Conselho Geral tem que assumir em permanência, todos os seus membros e o coletivo têm que assumir em permanência o interesse da universidade como um todo. Portanto, a nossa perspectiva é nunca levarmos para o Conselho Geral nenhuma perspectiva corporativa, nenhuma. Portanto, o Conselho Geral tem que olhar para a universidade como uma instituição que tem uma missão de serviço público a cumprir e tem que fazer o melhor que puder para conseguir cumpri-lo. Há um aspecto importante a propósito daquela preocupação geral que vos referi ao princípio, que é a da participação democrática da comunidade universitária, que nos leva a fazer uma proposta muito concreta, que é do que o Conselho Geral assuma, e aqui somos relativamente objetivos, embora deixando a margem para a especificação que necessariamente é preciso dar para que o Conselho Geral a defina, perfilhando a perspectiva que nós proponemos, a defina em detalhe, que é criar espaços formais, ou se quiserem semi-formais, porque formais são os dos órgãos do governo que estão definidos nos estatutos que digamos, vertem aos GES, mas semi-formais, se quiserem, suficientemente assumidos institucionalmente para serem considerados como importantes e que devem ocorrer, um espaço organizado de debate sobre grandes temas que a comunidade universitária deve ser chamada a discutir, a debater e sobre os quais deve definir orientações e ajudar o Conselho Geral a definir as orientações estratégicas. Tais como, por exemplo, a organização interna da própria universidade e dos saberes, por exemplo, a autonomia e a sua sustentação financeira, a investigação científica, acabo já, o ensino, a intervenção na vida nacional e local, etc. Como última referência, estes debates, aliás, a nossa percepção é que, além desta convocação da participação democrática da comunidade, o Conselho Geral deve ser o próprio chamado a debater coisas muito importantes, como sejam, e apenas aponto 3 ou 4 casos, a renovação do corpo docente, que é um assunto absolutamente ingente neste momento, o reforço estratégico das formações de terceiro ciclo mono e interdisciplinares, o estreitamento da ligação entre a investigação e a docência, a aposta na interdisciplinaridade em geral, a internacionalização, a afirmação da universidade como exemplo de gestão sustentável e ambientalmente responsável, e por aqui me fico. Ok.